Eu sou Andréia Bossóis e está no ar o programa Mentoria em Foco. E hoje estamos aqui com Marcos. Marcos é mentor de gestão financeira. Ele é autor de um método Equilíbrio Financeiro, do qual eu tenho muito prazer em ter contribuído, né, na construção desse método, né, Marcos? Marcos foi mentorado meu e mantemos relacionamento. O bacana da mentoria é isso, a gente vai conhecendo pessoas, fortalecendo e melhorando o nosso networking. Então, a maior parte dos convidados, se não todos os convidados que você está vendo aqui no programa Mentoria em Foco, já foram mentorados ou estão sendo mentorados por mim. Mentoria também é sobre isso. Mentoria é sobre você conhecer pessoas que vão te agregar, que você vai poder contribuir e que elas contribuirão com você, como estamos fazendo aqui hoje com o Marcos, né? Muitíssimo bem-vindo, já quero agradecer a tua presença e pedir para que você se apresente, fale com o público um pouquinho quem é você, um pouquinho do seu trabalho, para a gente entrar no tema de gestão financeira para a pequena e média empresa. Legal. Prazer, obrigado pelo convite. Sou o Marcos, tenho uma empresa de consultoria financeira 360, então atendo empresas e atendo também pessoa física hoje. Tendo bastante empreendedor, profissional liberal e tenho uma dificuldade muito grande nessa parte, então acho que vai ser um assunto bem pertinente da gente estar tratando aqui. Legal. Marcos, qual o nome da sua empresa? Soluções MS. Soluções MS, né? Então, a gente vai deixar aqui o @, dele, você que está aí em casa e quer saber mais, você distribui conteúdo, né, Marcos, lá nas suas redes? Tem conteúdo e essa semana para a próxima eu estou mudando todo o formato do conteúdo. A gente está chamando que é uma nova era dentro da empresa, tem toda uma estruturação, uma equipe de marketing agora para entregar mais conteúdo mais relevante agora. Que bacana, então acompanha o Marcos lá nas redes sociais e o tema hoje é gestão financeira. Será que você, empresário, profissional liberal, dono de um pequeno comércio, dono de uma empresa de médio porte, será que você está fazendo a sua gestão financeira do jeito certo? Estávamos aqui conversando antes do programa que um dos erros mais clássicos do empresário, né, de um pequeno, micro, médio empresário, é a mistura dos caixas. É você entender que as contas da sua casa e da sua família devem ser pagas pela empresa. Marcos, fala um pouquinho para a gente de como é isso, o que você tem visto das pessoas que você atende e qual é o prejuízo que isso acaba trazendo, tanto para a empresa quanto para o empresário. Para a empresa, principalmente, acaba sendo um funcionário que muitas vezes é o mais caro e tira o lucro da empresa é muito menor por conta disso. Vejo que eles começam o negócio começa a andar, começa a faturar e aí quando ele vai ver está crescendo ele não consegue mais separar e ele acha que é uma dificuldade muito grande. E aí quando você fala para o dono da empresa ou para a dona que tem que ter um prolabore, ele já tem uma resistência, ele não quer fazer isso. Aí você tem que explicar o porquê. Então eu sempre falo que esse prolabore tem que ser de acordo com o que é saudável para a empresa. Então a gente tem que entender o orçamento dele, por isso que eu faço 360, a gente olha o lado pessoal dele para entender como estão os gastos dele, aonde tem excessos, para ajustar e ser compatível ou com a função que ele exerce no mercado, e a gente pesquisa para ver o salário, ou a gente ajustar para de acordo com as contas dele e que a empresa consiga pagar, sem luxo, sem excessos. Às vezes tem um convênio, o convênio pode ser um benefício que a empresa te pague, mas não tudo que você tem de contas pagar pela empresa, usa tudo a mesma conta. Então, a ideia do trabalho inicial é realmente começar a passar essa visão da importância, porque tem esse impacto negativo, porque atrapalha todo o caixa da empresa. E quando você precisa, às vezes, investir em alguma coisa, ele está tirando para pagar o aluguel dele. Então, assim, tem todo esse descasamento, então realmente tem que alinhar, é um processo mesmo de reeducação. E o dono, ele aceitar que ele precisa fazer isso, que ele precisa ter um salário. Ele pode tirar depois um dividendo, como a gente fala, um lucro ali, ou no meio do ano, ou no final do ano, mas não o dinheiro que ele achar que tem que tirar. Que muitas vezes eu vejo, principalmente o pessoal
que eu vou atender, na hora que a gente faz um fechamento ali do fluxo de caixa, ficou negativo. Por quê? Porque ele tirou mais do que era para tirar. É muito comum, mesmo na minha mentoria, empresários entendem que o dinheiro que está na conta da empresa é da empresa e não é. Não é. Uma coisa que eu sempre falo, Marcos, para os meus mentorados, que é o que paga a conta da empresa é a margem, não é o volume de dinheiro. Eu acho que você vai se identificar com alguém que começa a faturar e aí vai e compra um carro, né? Tirou ali da empresa, tem esse dinheiro no caixa da empresa, só que esse dinheiro ele tem que fazer frente à matéria-prima, caso você tenha um produto, ele tem que fazer frente aos seus colaboradores, aos impostos, aos custos fixos, às despesas variáveis. E se você tira esse montante, uma hora ele vai fazer falta. A matemática, ela não é humana, não é uma ciência humana, ela é exata. Então, você que está aí, que gere uma empresa, que gere um negócio, você tem que ter consciência que o dinheiro que você tem liberdade para trabalhar é aquele que sobrou. O dinheiro que você tem liberdade para trabalhar é aquele que sobrou na última linha, que você já tirou as despesas fixas, as despesas variáveis, o seu prolabore. Uma coisa, Marcos, que eu sugiro muito para os meus mentorados é assim, entenda qual é o teu custo de vida. Você é empresário, né? Então, assim, é legal, a minha vida custa 10 mil reais aqui, hipoteticamente falando. Entre moradia, carro, escola dos filhos, um pouco de lazer, você tem um planejamento ali familiar. Esses 10 mil reais, hipoteticamente falando, é o que a empresa vai ter que pagar para você de prolabore. Então, você é empresário, você é responsável por 2 orçamentos. Pelo orçamento da empresa e pelo orçamento de casa. São 10 mil reais que você tem na tua casa. Ah, mas a nossa família quer fazer uma viagem que custa 50. Então você vai ter que poupar esse dinheiro ou parcelar para que caiba dentro do seu orçamento, o que for mais conveniente, mas é o conceito que eu quero passar para vocês aqui. Não é porque você quer fazer uma viagem ou comprar um carro ou fazer alguma coisa que você pode ir lá no caixa da empresa, tirar um dinheiro que muitas vezes não é da empresa porque não é margem, é um dinheiro de giro, é um dinheiro que precisa adquirir produto, material, e aí depois você fica sem o carro e sem a saúde da empresa, não é? Eu ouvi uma coisa esses dias que acho que calha muito com o que você está falando. Quem faz o que quer é criança, né? Adulto tem que seguir regras, então... Adulto faz o que tem que ser feito, né? Tem que ser feito, perfeito. Adulto faz o que tem que ser feito, então assim, não pode tratar dessa forma como se fosse uma criança mimada, eu quero fazer, eu vou fazer. E eu vejo que infelizmente isso acontece, você falou de separar custos fixos, o pessoal não tem nem noção o que é o custo fixo dele, quanto que sobra de lucro, e aí ele vê, putz, eu trabalho pra caramba, e não está sobrando dinheiro no final do mês. Aí quando você vai levantar como que ele precificou, ele está precificando errado. Então tem que fazer 2, 3 vezes mais o volume de serviço para ter um faturamento. Então a gente falou sobre dividir a parte pessoal com a empresa, isso é só uma parte. É o começo de tudo, né, Marcos? Exatamente. E esses outros pontos, já vi pessoas que não sabiam nem o quanto faturava. E aí quando eu falei para ela assim, que eu levantei e falei, você tem noção que você faturou esse valor aqui? Comentei com você. Aí eu falei, seu contador sabe o valor que você... Não. E estava declarando que faturava 32 mil no ano. Declarando como pessoa física ainda, recebendo... um outro detalhe, pessoal tem negócio e recebe em conta pessoa física, tem que criar uma conta pessoa jurídica, separar. Quando você for tirar um dinheiro para você, para pagar contas pessoais, joga para sua conta, faz a retirada como vale. E isso... que eu costumo falar pro pessoal, você não precisa ter um sistema, você não precisa ter 10 funcionários para começar. Uma planilha básica de entrada e saída, você já consegue começar a fazer isso. Isso já vai te dar a informação do quanto você tem de custo fixo, quanto está sendo a média de gastos da sua empresa no mês, quanto está entrando por mês na sua empresa. O pessoal não tem nem noção de média de faturamento para criar uma estratégia de olhar e falar assim, pô, meu mês de junho está fraco, meu mês de julho está fraco, o que eu vou fazer de diferente? Então, realmente, são coisas que dá para aplicar e que não precisa de muito conhecimento ou ter muito funcionário. Uma estrutura gigantesca, né? Muito legal, Marcos. Fica aí conosco que no próximo bloco nós iremos falar sobre como é o ideal para o planejamento de metas financeiras. Te vejo daqui a pouco.
do Alto Tietê. E eu vou sempre repetir essa pergunta para vocês, gente. Vocês estão cuidando da saúde dos seus olhos? Às vezes a gente não dá muita importância, mas é importante também você fazer exames de rotina, né? Para ver se está tudo certinho, se está enxergando bem. Inclusive, centro cirúrgico já está funcionando e além do centro cirúrgico, você também consegue fazer consultas e exames e vários procedimentos aqui, tá bom? Como mapeamento de retina, retinografia simples, microscopia especular de córnea, topografia de córnea, ceratometria, ultrassonografia diagnóstica, paquimetria ultrassônica, tomografia de coerência óptica OCT, campemetria e entre outros procedimentos. Eles estão localizados aqui na rua Barão de Jaceguai, número 522, no centro de Suzano. Então não perca mais tempo, marque uma consulta agora e venha ver como está a saúde dos seus olhos. Olá, meu nome é Emanuela Isabel, estou aqui para fazer um convite especial. De segunda a sexta, o Rede Alto Tietê News está na sua telinha às 8 da noite, trazendo notícia com credibilidade para você. E a reprise do jornal é às 11h30 da noite. Não esquece, hein? Você tem um encontro marcado de segunda a sexta às 8 da noite no seu Rede Alto Tietê News. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, falando sobre um tema que é vida ou morte dentro de uma empresa, gestão financeira. Ou você gere para a vida ou você gere para a morte do seu negócio. Não tem meio termo quando a gente fala de dinheiro. E hoje comigo Marcos Silva, consultor, proprietário da MS Consultoria, uma empresa que trabalha com planejamento e controle financeiros, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E nós estávamos falando no último bloco, Marcos, sobre como é o ideal para que eu faça um planejamento de metas, o quanto eu preciso vender. Você que está aí, que tem um negócio, que é dono de uma empresa, você pode falar assim, eu tenho uma meta desse ano de 100 mil reais, esse mês. Esse mês eu preciso vender 100 mil reais. Legal, não é assim o modo ideal de planejamento financeiro de uma empresa. Porque lembra que no primeiro bloco eu falei para você que o que paga a conta, o dinheiro que você tem liberdade para saber como fazer, se você vai trazer para a pessoa física, se você vai reinvestir no negócio, se você vai expandir, se você vai aumentar teu custo fixo contratando pessoas ou um sistema operacional, é o dinheiro da última linha. Pois bem, para que você faça um bom planejamento financeiro, você precisa entender qual produto te traz uma maior margem de contribuição e, ao final, uma maior margem de lucro. Não é verdade, Marcos? Exatamente. A margem de contribuição ali para o pessoal que, para simplificar, é o quanto que custou o seu produto. Então, se te custou R$30 e você vendeu ele a 100, você ganhou 70. Essa é a sua margem de contribuição que você vai usar para você pagar as despesas ali variáveis, para até que você depois poder descobrir o lucro líquido. E o que acontece muito, André, o pessoal não tem nem noção do que é a margem de contribuição, do quanto que é o lucro. Paguei 30, vou colocar mais 30%, que é o que eu vou ganhar. E aí, no final das contas, acaba vendendo bastante e aí fala assim, pô, mas cadê o meu lucro? Porque o preço ficou errado. E fora quando o cliente tem um mix de produto grande, às vezes ele acaba colocando energia ou no marketing ou em estoque num produto que ele acredita que vai sair. Por ele não controlar e não sabe qual que é o carro-chefe dele, o produto A dele. Você tem algum exemplo para nos trazer de algum cliente seu, para que você aí de casa entenda perfeitamente exatamente o que a gente está falando? Tem um caso, o cliente ele tem dois tipos de produto. Um que ele produz e ele vende, os dois ele vende online. E o outro ele compra de fornecedor. Só que quando ele compra, tem um prazo para chegar, que o fornecedor traz de fora, então tem um prazo para chegar, demora quase um mês para chegar. Depois para ele vender demora quase 2. Só que o dinheiro já saiu do caixa dele. Isso tem uma coisa que tira dinheiro de dinheiro, é o tempo. Exatamente. Não é? Exatamente. O custo do tempo, o custo do dinheiro no tempo também precisa entrar nessa sua equação de precificação. Exatamente. E esse outro produto é um produto
que ele leva uma semana para ele produzir e mais 3 dias já tá na plataforma para vender. Então, no máximo em 10 dias ele já está vendendo. E aí, um produto, ele tem esse tempo para chegar, de quase 1 mês e quase 2 para ele poder vender. E o outro que ele começou a validar, ele viu que está vendendo bem, ele demora quase uma semana para produzir, mais uns 3 para estar na plataforma vendendo. E aí a gente começou a avaliar, pelo caixa tá curto, o que seria melhor fazer. E a gente viu que ele aumentando em 7 unidades por dia de venda desse produto que ele está validando agora, ele bate o valor de lucro do que ele leva 1 mês para chegar, 2 para vender. Então, isso ele conseguiu fazer por a gente estar controlando e fazer uma gestão financeira eficiente. Então, o que ele está fazendo? Ele vai começar a mudar o perfil da empresa dele, vai começar a direcionar para esse produto que tem um giro mais rápido, não vai ter mais esse descasamento do caixa e vai conseguir realmente começar a investir muito mais, acelerar muito mais as coisas, por ele ter percebido que tem um produto muito bom, que se ele aumentar um pouco a venda, que não é nada demais, 7 peças no dia, ele consegue realmente bater o faturamento dele e aí realmente ampliar depois esse mix de um produto que ele já está com custo baixo, que ele mesmo produz. Então, assim, agora o cenário de expectativa é que ele comece a crescer cada vez mais e realmente tenha lucro e comece a ver a cor do dinheiro. Bacana, você veja que o planejamento financeiro, o controle, a análise financeira num negócio é fundamental e essencial. Às vezes você está ali, por exemplo, esse cliente que você disse, ele provavelmente a margem bruta dele era boa, só que ele tem 30 dias para comprar e receber e mais 60 dias para entregar. Veja, são 90 dias que você tem que aportar um capital de giro que fica ali parado. Exatamente. Nesse negócio. Se você não considerar o custo desse dinheiro no seu orçamento, você está se enganando com a margem. E são nessas pequenas observações que fazem toda a diferença, que a gente tem empresas que têm caixas largos e confortáveis e empresas que vendem um produto bom, com uma margem boa e não sabe por que no final do mês não sobra dinheiro, né? Tem outros clientes que mexem com prestação de serviço, acontece isso. Põe o dinheiro na frente e aí na hora que entrega o serviço tem um prazo para receber e aí fala, pô, mas eu estou fechando negativo no mês, só que não está olhando que vai vir lá na frente. Então, a hora que você começa realmente a controlar, você começa a ter essa visão do que tem a receber também, vai te dando tranquilidade. Porque, infelizmente, muitas pessoas que eu vejo, elas fazem uma gestão por saldo da conta. Então, se tem dinheiro na conta, tá bom. Nossa. E aí, quando começa a olhar o mês a mês, fala assim, nossa, eu fechei negativo, a empresa tá ruim. Só que não tá vendo que o receber dele tá vindo daqui 60. Vai chegar uma hora que começa a ser todos os meses, e aí, só que por ele olhar a conta, às vezes, tá com saldo menor, ou no mês fechou negativo e já acha que tá ruim. Então, as duas coisas são perigosas, né? Quando você tá com caixa alto, mas você tem tantas coisas para pagar que no final das contas você não está bem, você tem engana, isso. você acha Sabe que tá tudo bem. um setor que eu acho que acontece muito isso, o setor de manutenção predial, por exemplo. Pintores, empreiteiros, né? Pessoas, eles pegam uma empreitada e recebem 50% de adiantamento. Só que ele tem um curso de 6 meses para entregar o serviço. Ele já recebeu 50%. Muito provavelmente ele recebeu mais do que é a margem que vai sobrar para ele. Então esse 50% não pertence a ele. Mas o que acontece na maior parte das vezes? Ele viaja, ele compra carro, ele gasta esse dinheiro. Ele vê o saldo na conta. Ele vê o saldo na conta e fala, uau, esse mês foi maravilhoso. Não, esse mês não. Vamos com calma. São 6 meses a entrega. Então, esse 50% ele vai ter que financiar os seus custos durante 6 meses para que depois você receba os outros 50%. Então, você fazendo a conta de o que é margem, é essa margem que você tem que trabalhar. Esse é o seu lucro. E aí, isso é um perigo muito grande. E o outro perigo foi o que você comentou. Às vezes o caixa está baixo, mas eu tenho um a receber que faz frente às minhas despesas nos meses futuros. E aí não é o ideal, mas em determinadas situações, você, por exemplo, pode lançar mão de antecipação de recebíveis,
para que você equilibre teu caixa, sempre observando os juros que é cobrado. Então tem várias formas de você manter o seu negócio bem gerido, bem controlado e bem administrado financeiramente. Porém, o simples só é simples para quem sabe, não é? Exatamente. Isso que você falou aconteceu recente. Uma cliente que eu acabei de fechar, ela está com caixa muito alto. Só que ela é tipo uma arquiteta que ela entrega todo o trabalho, o grosso, tudo, acabamento. Só que ela tem um apagar muito grande. E aí, no caso dela, ela estava se privando muito com medo de gastar tudo. Aí a gente fez os levantamentos, mostramos para ela que o valor que estava sobrando para ela, que ela achava que era muito, não cobria nem o custo da empresa. Só que como ela estava olhando o saldo da conta muito grande, achou que a empresa estava indo muito bem. Então, daqui para frente ela vai começar a precificar corretamente, mas acontece isso. Acontece demais. Fique conosco e nós continuaremos falando sobre as armadilhas da gestão e do controle financeiro e da falta de conhecimento na sua empresa e no seu negócio. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano. Estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, falando sobre as armadilhas e ciladas, sobre os riscos que você, empresário, profissional liberal, dono de uma empresa, dono de um comércio, dono de um negócio, pode estar correndo em não conhecer como gerir e controlar bem o seu orçamento. Você pode achar que esse é um tema técnico, que é um tema chato. Eu mentoro empresários das mais diversas áreas e quando a gente chega nesse ponto financeiro, Marcos, é muito comum eles dizerem assim: ah, mas eu sou esteticista, mas eu sou comerciante, mas eu gosto de comprar e vender, eu não gosto do financeiro. O financeiro não é sobre gostar ou não gostar, é questão de sobrevivência. Eu mesma levei tempo para aprender a gostar. Nem sei se gosto ainda, talvez não, mas não tem jeito, sou obrigada a me envolver, sou obrigada a estar. E aí depois que você vai praticando, você percebe que o negócio não é tão cabuloso assim, que não é um bicho de 7 cabeças. O que assusta é o desconhecido. E eu já convido você a ir lá no canal YouTube da Rede Alto Tietê e enviar o link desse programa para aquela tia, para aquele amigo, para aquela sobrinha, para aquela pessoa que você sabe que tem um baita de um bom negócio nas mãos, mas que não sobra dinheiro. Por que será que não sobra dinheiro? E por que será que a pessoa tem tanta dificuldade em falar de dinheiro? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre as crenças que nos limitam, né, Marcos? Tem muita crença limitante sobre dinheiro. Tem bastante crença que já vem da parte pessoal, muitas vezes da infância, e a pessoa não sabe. E a gente, pelo menos quando eu trabalho na parte pessoal, quando eu trabalho com clientes para a empresa, eu procuro também dar esse olhar da parte pessoal por conta disso, porque tem muitas crenças ali que ela não sabe que ela tem sobre dinheiro. Às vezes ela querer estar sempre se premiando, é porque, mas lá, quando eu não tinha, eu não podia fazer nada, agora eu tenho um pouquinho, eu quero fazer. Então, só que isso ela não vê o quanto que esse pouquinho ela acaba perdendo muito a mão, né? Então, tem que realmente ter esse olhar e como você estava falando no começo, vejo que o pessoal negligencia o financeiro na empresa, que acha que financeiro é só pagar conta. E financeiro não é só pagar conta. E também tem medo porque não olha as informações, não acompanha os números para ver. E olha assim, eu tenho 20 mil para pagar, só que não vê que às vezes ele tem 50 para entrar. Então, por ele não acompanhar, ele fica muito assustado. E aí isso vem da parte pessoal também. Se ele não controla nem na parte pessoal, ele acaba não olhando para a empresa. Poucos que
não controlam na parte pessoal, controlam na empresa, mas aí é a exceção ainda. Mas a maioria vem disso, desse problema que já tem lá de trás, e muitos têm essa questão. Eu não podia fazer quando eu era mais novo, que eu não tinha. E agora a pessoa não para de se premiar, está tirando da empresa. Igual você falou, às vezes quer fazer uma viagem, está totalmente desacordo com o Prolabore, mas ele olha a conta da empresa e fala assim, dá para fazer. E ele não vê que, como eu falei no começo, ele acaba sendo o pior funcionário da empresa dele. Ele está matando o lucro da empresa dele sem ele saber, infelizmente. E assim, a empresa, você fazer uma analogia bem simples, a empresa é a vaca leiteira. Então você tem que tomar o leite e manter a vaca nutrida, alimentada, bem cuidada. Se você começa a tirar muito leite, às vezes até comer a carne da vaca, você vai perder tua fonte de renda. E você, empresário, a fonte não é só sua. Você tem colaboradores, você tem um ecossistema todo em torno. Então, mantenha a vaca bem alimentada, né? Mantenha ali aquela vaca feliz, rechonchuda, que não vai faltar leite. Mas para isso você precisa sim aprender a gerir os seus recursos, aprender a ter um planejamento orçamentário. É necessário que você tenha intencionalidade. Intencionalidade é sobre tudo. É sobre a gestão do teu tempo, é sobre onde você vai colocar a sua atenção e como você vai alocar os seus recursos financeiros, né, Marcos? Acho que uma forma do pessoal conseguir materializar isso e começar a aplicar o financeiro é ter meta. O que você quer com o seu negócio? Para onde você quer que ele vá nesse ano? Você quer aumentar faturamento? Ano que vem você quer ter um espaço maior? Você quer aumentar estoque? Então você tem que ter a clareza para onde você quer ir e isso vai te ajudar a começar a olhar os números. E de uma forma simples, anota em uma planilha o que está entrando, na outra o que está saindo. Chegou no final do mês, você vê o quanto que deu. Aí depois que você pegar as despesas, separa o que foi fixo, o que foi variável, você já começa a ter um olhar de, putz, tive 40 aqui de despesas, 50, então eu tive 10 de lucro bruto. Se eu vou tirar 10 de Prolabore, então, opa, fiquei no 0 a 0. Então acho que os 10 não é tão interessante eu tirar. Então eu vou tirar 5. E aí vai fazendo isso mês a mês, vai começando a olhar e vai tomando decisão. E é o que você falou, fazer o que precisa ser feito. Não o que eu quero fazer, mas eu tenho minhas contas, eu tenho outras coisas. Não, é realmente ser adulto, fazer o que precisa ser feito. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, decisões difíceis produz uma vida fácil. Decisões fáceis vai produzir uma vida difícil. Quando a gente fala de dinheiro, isso cabe muito, né? Exatamente. Nem sempre é aquela decisão que a gente gostaria de tomar. Seria ótimo ter um cartão Black na mão e sair gastando sem pensar que haverá amanhã. Mas o amanhã vem. Amanhã vem, as dores vêm e isso acaba culminando, às vezes, até em doenças emocionais, em doenças mentais, porque a pressão do empresário ela é muito grande. Já é grande se você tiver com caixa ok, porque o mercado está aí, a concorrência está aí, os desafios estão todos aí. Agora, se você tiver com caixa apertado, né, Marcos? Aí você para até de ser estratégico, porque estratégia é você conduzir para onde você está indo, porque as contas estão sendo pagas. Se você tem dificuldade de pagar a conta, você para até de ter estratégia, não é verdade? Exatamente, e dependendo do seu segmento, se for, por exemplo, um prestador de serviço, a tendência é que você comece a baixar muito o preço do seu serviço para você fechar mais clientes. No final das contas, você tem que trabalhar muito mais para fazer próximo do que você precisava. E agora, quando você está fazendo uma boa gestão, você tem uma tranquilidade de você olhar e falar assim, não, eu não vou baixar tanto o meu preço, porque eu tenho os custos, eu preciso ter um lucro, vou valorizar o meu trabalho. Agora, se você não controla e você está dentro do buraco, esse desespero, e vejo pessoas fazendo isso na prática, e aí depois, conversando com ela, eu falei assim, mas quanto que faturou? Faturei X mil, vamos dar um exemplo, 10 mil. E o quanto que seria se você cobrasse corretamente? Seria 20, ou seja, ela trabalhou o dobro para ganhar metade. Exatamente, não é sobre faturamento, é uma coisa que também me incomoda, principalmente na internet. As pessoas ficam ostentando números de faturamento muito grandes. Faturamento não paga a conta. Exatamente. Tá? Não é sobre o quanto você fatura, é sobre o quanto você lucra.
essa é uma gestão ideal do teu negócio e da sua empresa. Marcos, quero te agradecer de coração, obrigada. Foi uma honra ter feito a mentoria com você, contribuído para o desenvolvimento do seu método que ajuda tantas pessoas em um assunto que eu conheço a importância e a relevância na vida dos empresários e dos empreendedores. Por favor, faça suas considerações finais aos nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer, de uma forma breve, falar para as pessoas. E espero que as pessoas possam ver, e se ficar dúvida ou achou complicado, chama a gente, né? A gente pode conversar um pouco mais. E realmente, pessoal que quiser saber mais sobre como que é o trabalho ou tirar dúvidas, pode seguir lá no meu Instagram, que é marcos.soluçõesms. Como eu falei, agora a gente vai estar criando conteúdos mais para você pôr a mão na massa, realmente, dicas mais aplicáveis. Então, é isso. Olhem as contas. Vamos agir como adultos. Como adultos. E você que quer expandir o seu conhecimento, a sua consciência sobre ter ou não um problema, ou evitar esse problema, esse assunto é tão relevante, tão importante, conte conosco aqui no Mentoria em Foco, me siga lá nas redes sociais, @Andréia Bossóis. Estamos todos os dias trazendo conteúdos relevantes, conteúdos importantes, para que você tenha acesso. E conteúdo gratuito. Basta você querer aprender e executar. Siga lá, siga Marcos, siga a Rede Alto Tietê e esteja conosco aqui no próximo programa Mentoria em Foco.